Então vamos ao tema de hoje. Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. O apóstolo Paulo nos fala assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Já estivemos vendo alguns vídeos a respeito de sermos eleitos, né? E aqui o apóstolo Paulo nos fala mais uma vez que nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para quê? Né? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. E em seguida, ele fala que nós fomos predestinados como filhos de adoção por Jesus Cristo. Aleluia! E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre esta questão de sermos filhos. Certa vez minha mãe chegou para mim, eu ainda era muito jovem, e ela falou assim: um dia, quando você tiver os seus filhos, você vai saber do que eu estou falando. E parece, meu irmão, que depois que eu tive minhas filhas, aquilo tudo se concretizou, né? Porque eu descobri do que ela estava falando, porque entendi, né, uma vez que tenho filhos, o porquê que precisamos corrigir, o porquê precisamos muitas vezes, né, brigar, colocar de castigo, né, porque de fato faz parte de um processo, né, de crescimento, de amadurecimento, né, tudo isso aí faz parte da nossa vida. Certa vez, né, agora com uma filha, ela estava brincando na sala com a sua boneca, tinha dado de comer, penteado o cabelo, e eu fui então para o escritório, de repente escuto ela discutindo, brigando, assim, falando bem braba, né? E eu volto na sala para descobrir o que está acontecendo e deparo com uma cena: boneca de um lado, num canto da casa, e ela do outro, com a cara braba. E eu perguntei para ela: filha, o que foi que aconteceu? E ela me disse, ainda com aquela cara fechada: o nenê fez coisa errada e agora ele está de castigo. Sabe, nós como pais precisamos corrigir, precisamos alinhar, precisamos educar, precisamos amar, precisamos alimentar, sustentar de tudo quanto é forma, emocionalmente e espiritualmente, mas muitas vezes estamos apenas manifestando um lado de pai e esquecemos de ensinar os nossos filhos a serem filhos. Veja que ela, muito pequena, ela já tinha incutido de que ela precisava, como mãe, brigar com o filho e colocar de castigo num canto. Então, não há nada de errado em hoje nós pegarmos os nossos filhos, corrigirmos, ensiná-lo, né? Realmente a palavra de Deus nos fala: ensina o teu filho no caminho que deve andar, né? Então, isso é precioso, é importante, mas o que nós não podemos esquecer é de que nós também somos filhos e precisamos ensinar os nossos filhos a serem filhos. Porque os nossos filhos, quando eles aprendem apenas como o pai age, eles são filhos que mandam e não obedecem. E nós precisamos ensinar filhos a serem filhos. E quando se tornarem pais, que eles possam continuar manifestando aquilo que eles foram como filhos, mas agora na condição de pai. Precisamos compreender que muitos dos erros que os nossos filhos cometem é porque eles nos viram, os nossos exemplos, né? Nós somos os exemplos para eles, seja de coisas boas ou sejam de coisas ruins. Não, o fato de você ser pai, ele não te desqualifica de ser filho. Porém, não ser filho com certeza vai desqualificar você de ser pai. Todos nós fomos chamados a ser filhos. Jesus Cristo veio na condição de filho. Um menino vos nasceu, um filho se vos deu. O filho veio, o primogênito, o unigênito do pai. Ele vem e sempre esteve na condição de filho, apresentando o pai, honrando o pai. Mas ensine seus filhos a serem filhos. Não apenas aqueles que mandam, mas aqueles que obedecem. Pense nisso e até a próxima.